Pessoal do segundo ano VEST, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, terminando agora o nosso livro 2. A gente tem uma sessão de exercícios logo no final da parte de álgebra, então vai ser esse pedaço do livro que a gente vai estar fazendo, que traz por título, no caso, Enem e vestibulares, que são exercícios relacionados ao que é cobrado nos vestibulares e aquilo que o Enem também cobra, embora o final do nosso livro seja matrizes, e a gente sempre fala assim, a matriz praticamente não cai no Enem. Os 2 últimos anos caiu exercício de matriz, caiu um, mas caiu 2 exercícios em 2 anos. No caso, eu estou trazendo eles nessa videoaula, vocês não vão encontrar esse exercício na apostila, pelo menos na parte de Enem e vestibulares, mas eu vou estar fazendo com vocês. Então, como é o final do livro 2, isso aqui é uma revisão de PG, que também é um assunto extremamente cobrado, e como a parte teórica toda a gente já fez, nós vamos direto aos exercícios, porque teoria vista, já feito alguns exercícios, servem de modelo e a gente vai aprofundando hoje, ok? Exercício primeiro da Mackenzie faz assim: Maria fez um empréstimo bancário a juros compostos de 5% ao mês. Alguns meses depois ela quitou sua dívida toda de uma só vez, pagando ao banco R$ 10.584. Se Maria tivesse pago a sua dívida 2 meses antes, ela teria pago ao banco a quantia de... Então aqui a gente está trabalhando com juros compostos, falamos disso lá no capítulo 7, se não falha a memória, capítulo 6 do livro 2, sobre a parte, finalzinho da parte de PG, que PG também é um juro composto, que juro composto é você ter os juros em cima de uma coisa que já foi aplicado os juros consecutivas vezes, ok? Então a ideia desse exercício é trabalhar com a parte de juros compostos, que na verdade eu falei para vocês em uma das videoaulas anteriores, que a fórmula é similar, na verdade é a mesma fórmula do juro composto, que montante é igual a o capital multiplicado por 1 mais taxa elevado a n, tá? A gente vai usar a fórmula da apostila, lembrando que o que o enunciado do problema traz para a gente? Ele traz a taxa I, que é 5% ao mês, lembrando que essa taxa aí ela entra centesimal, né? Ela é sempre dividido por 100. Ela deu para nós o montante e ela fala que esse empréstimo após alguns meses, né? Então a gente não tem aqui o valor do tempo e nem o capital inicial, mas a gente sabe que se ela pagasse 2 meses antes, ela poderia ter o valor de um desses daqui. Então, na verdade, a gente vai chamar de X a quantia em dinheiro procurada já passado alguns meses. Esse X, na verdade, é 2 meses antes, que é o valor que eu quero encontrar, ok? Então, vamos chamar esse X aqui de o valor em dinheiro 2 meses antes dele atingir esse valor de 10.584, ok? Da apostila nossa, lá no comecinho, acho que página 4 ou página 5 do livro 2 de álgebra, né, vocês têm essa formulazinha: montante é igual ao principal, né, ou capital, 1 mais a taxa, que é a centesimal dividido por 100, elevado a n, que é o número de períodos, ok? Jogando isso na fórmula, o que nós vamos ter é o seguinte: o nosso montante é esse valor aqui, ó, que já é o valor já acrescido dos juros. Isso é o montante. O nosso X vai entrar no lugar do P, que é o valor que eu quero, seria meu, teoricamente, capital antes de render os 2 meses de juros. A taxa é 0,05, por que 0,05? Porque nós estamos fazendo taxa centesimal. E o tempo, no caso, que a gente vai utilizar é 2 meses antes, que é como se tivesse rendido 2 meses de juros em cima do valor X, que é o valor que nós queremos, para render o montante de 10.500. Então ficaria assim, ok? Montante. Esse valor é o capital nosso inicial, quer dizer, se eu tivesse pago 2 meses antes. 1 da fórmula, taxa dividida por 100 sempre, e 2 meses, ou seja, o valor que eu quero encontrar, aplicados 2 meses de juros compostos no valor de 5%, vai render esse montante aqui. Pronto, não tem segredo mais, né? Soma esses dois números,
Isso aqui vai dar 1,05. Eleva ao quadrado, essa conta aqui vai dar 1,1025 multiplicado por x. Passo esse cara para lá dividindo e vou encontrar essa divisão que tem por valor R$ 9.600, ou seja, R$ 9.600, alternativa letra C, é o valor que eu teria caso não houvesse rendido esses 2 meses de juros em cima desse valor aqui, ok? Se eu substituir esse valor aqui, aplicar essa regra, vai chegar nos 10.584. Ficou claro isso, gente? X é o valor antes de render os 2 meses, 2 meses porque é o valor que ficou rendendo, né, que a gente quer calcular anteriormente, então chegaria no montante de 10.584. Exercíciozinho de PG para a gente poder lembrar, ok? Facinho, né? Continuando, exercício 2. No Brasil, falar em reciclagem implica em citar os catadores de materiais e as suas cooperativas. Visando agilizar o trabalho de separação dos materiais, uma cooperativa decidiu investir na compra de equipamento. Para obter o capital necessário para a compra, são depositados no primeiro dia de cada mês R$ 600 em uma aplicação financeira que rende juros compostos, ou seja, juros após o juro, porcentagem multiplicando a porcentagem, multiplicando a porcentagem de novo, de 0,6% ao mês. A expressão que representa o saldo nessa aplicação ao final de N meses é... Então temos aqui algumas das alternativas. Então, para poder formular esse problema, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então vamos passo a passo nesse problema. Primeira coisa é entender como que funciona a questão dos juros, né? Lembrando que juros ou porcentagem basta multiplicar por 1 mais a porcentagem centesimal aqui no caso, que é 0,6%, não é nem 1%, é menos de 1%. Então dividindo 0,6 por 100 vai dar 0,006 mais 1, 6. Ou seja, se eu quiser saber quanto que eu vou ganhar depois de um mês de aplicação, basta pegar o valor aplicado, que é 600, e multiplicar por 1 para dar o 600 e 0,006, que é o 0,6 dividido por 100. Então isso aqui é da parte lá de porcentagem de juros, que eu acho que é do primeiro ano que vê de novo, ok? Tudo bem até aqui? Então esse aqui é o valor ao final de um mês. Só que a gente vai deixar o capital, né, o valor aplicado por N meses. Só que tem uma condição extra. Esse valor não vai ficar rendendo sozinho. Esse valor aqui ele vai ficar rendendo junto com outros depósitos. Só que esse primeiro depósito ele vai render de novo no segundo mês, de novo no terceiro, de novo no quarto e assim sucessivamente. Então vamos dar uma olhadinha no segundo mês. O que vai acontecer no segundo mês? O segundo mês eu tenho esse rendimento que é do primeiro, tá? Que ele vai render de novo. Se ele vai render, tá aqui, ó, o primeiro mês está aqui, ó. Esse aqui é o primeiro mês. Ele vai render de novo, porque é juros compostos, então ele rendeu um mês, rende o segundo mês. Então tem 2 rendimentos aqui. Só que é feito um depósito mensal, ó. A uma aplicação financeira, a cada mês deposita-se R$600. Então esse aqui no segundo mês, ao final do segundo mês, eu tenho o primeiro mês que rende de novo e mais o depósito que rendeu uma vez. Ficou claro isso, gente? Entenderam a ideia? Que todo mês deposita 600. Então primeiro mês rendeu, segundo mês tem aqueles 600 que rendeu e rende de novo, e mais o rendimento desses 600, então aqui é o final do segundo mês. Isso vezes isso vai dar isso aqui ao quadrado, certo? O número elevado multiplicado por ele mesmo dá ele ao quadrado. Então esse daqui é minha aplicação no final do segundo mês. No terceiro mês, o que vai acontecer no terceiro mês? Esse cara que é do primeiro rende pela terceira vez, o depósito do segundo mês rende pela segunda vez e o depósito do terceiro mês rende uma vez. Então vai ter essa equaçãozinha aqui, ó. O depósito do primeiro mês rende 1, 2, 3 vezes. O depósito do segundo mês rende 1, 2 vezes. O depósito do terceiro mês rende uma vez só. Lembrando que esse 1,006 é o rendimento.
Ele vezes ele é a mesma coisa que ele é a terceira, da mesma forma que isso aqui vai dar ao quadrado, então a terceira ao quadrado, e aqui a primeira potência. Já deu para perceber que isso aqui é uma regra. No quarto mês, o depósito do primeiro vai ficar a quarta, o do segundo a terceira, esse vai ao quadrado e vai ter mais um aqui. E assim sucessivamente N vezes. Ok até aí? Bom, só que não fala quantos meses vai ser, mas eu tenho um rendimento de N meses. O que acontece com o primeiro depósito aqui marcado de azul? Se vai ficar N meses, percebe que aqui ao primeiro mês ele está a primeira, no segundo mês ele está a segunda, no terceiro mês ele está a terceira, no quarto ele vai estar a quarta, no quinto ao quinto e assim sucessivamente. Então, ao cabo de N meses, o que eu vou ter é essa expressão. O primeiro depósito rendeu N vezes, o segundo depósito rendeu N menos uma vez, depois N menos duas, até os últimos depósitos. Esses daqui são os últimos depósitos. Esse é o último depósito no final do enésimo mês. Esse é o depósito do mês anterior que rendeu duas vezes. Os 3 meses anteriores renderam 3 vezes. E essa é a fórmula que eu vou ter. Tá claro isso aqui, gente? Perceberam a ideia? Acompanhem com atenção por causa do enunciado. Se vocês olharem com calma, isso daqui é uma PG, eu posso chamar uma PG crescente, vamos deixar dessa maneira, né? É um somatório de uma PG crescente, cujo a razão dela é 0,6. Por quê? Aqui eu multipliquei por 0,6. Aqui eu multipliquei por 0,6, não, por 1,006. Aqui eu multipliquei de novo por 1,006, por isso que foi ao quadrado. De novo aqui, então isso daqui na verdade é uma PG, a soma de uma PG crescente de razão 1,006. Esse daqui é o meu A1, meu A2, o meu A3, A4 até o meu AN, ok? Só que está escrito de trás para frente. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Continuando lá em cima, a gente vai ter que a soma desses N termos de uma PG, nós temos uma fórmula na apostila, a soma de uma PG finita, né, a soma de uma PG finita é A1, razão elevado à enésima potência, menos 1 sobre a razão menos 1, tá? A razão a gente sabe que é 1,006, então a gente vai ter isso daqui, ó. Quem é o meu A1? Meu A1 é esse cara aqui, ó. 600 vezes. Poderia ter feito a multiplicação, mas vai dar uns números bem trabalhosos de lidar com eles. Então, meu A1 é isso aqui. Tá? Vai dar aí perto de 606, 603 reais. Ok? Esse é o meu A1. Razão 1,006 elevado a N, porque aqui no caso eu quero para o enésimo mês, eu não sei quanto que vale esse N, menos 1 que é da fórmula, embaixo a razão 1,006 menos 1 que é da fórmula. Fazendo essa multiplicação e fazendo esta subtração aqui vai dar 0,006 e a multiplicação aqui dá 603,6, ok? Essa multiplicação aqui. E aqui a subtração dá isso. Percebo que isso aqui é uma multiplicação, uma divisão. Eu vou dividir esse cara por esse. Quando eu divido 603,6 por 0,006, nós vamos obter 100.600. E isso daqui continua do mesmo jeito que aqui eu tenho um expoente. Se eu tenho um expoente, eu não posso fazer a subtração. Então, deixa aqui indicado mesmo. Então, vai ficar 100.600 multiplicado por 1,006 elevado a enésimo menos 1. Então, essa formulazinha aqui, agora trabalhada, ela corresponde à alternativa. Eu marquei errado. Ela me dá a alternativa A. Tá? Vocês corrijam isso para mim da alternativa A. Por algum motivo eu marquei errado. Tá? Mas da alternativa A.
100.600, 006, 1,006 elevado à enésima menos 1, tá? Alternativa A. Tira isso aqui daqui. Desculpa. Ok? Não vou regravar o vídeo não. Continuando. Esse daqui, vamos ver o que ele fala. Esse aqui também é bonitinho, ele é um pouco mais trabalhoso. Vocês vão percebendo, gente, que os exercícios eles são um pouco mais trabalhosos que o convencional, porque são exercícios de níveis mais altos que caem em vestibulares aí, e Enem também. O que nós temos aqui? Seja essa sequência, né? Sequência S, A1, A2, A3, A4, AN, infinita no caso. A sequência é definida por A1 igual a raiz de 5. O A de N mais 1 é a raiz do AN. O que significa isso daqui? Se o A1 é raiz de 5, o próximo termo é a raiz do anterior. Então a gente vai mostrar isso daí para N maior que 1. Então o produto, né, resultado da multiplicação dos infinitos termos da sequência é igual a alguma coisa aqui. Entendendo primeiro como é que funciona essa montagem. O A1 pelo enunciado é raiz de 5. Ok, até aí? A1, raiz de 5. A raiz de 5 eu posso escrever ela na forma de uma potência. Tá? Vocês vão perceber o porquê disso daí. Na forma de uma potência. Raiz quadrada é a mesma coisa que expoente fracionário meio. O próximo termo, que é o AN mais 1, que isso aqui significa próximo termo, é o termo anterior, que é o AN, raiz quadrada dele. E de novo, essa raiz quadrada eu posso expressar na forma de uma potência fracionária meio. Ok, até aí? Então agora vamos pegar esse cara aqui. Quem que vai ser o A2? Pela lógica, o próximo termo é pela lei de formação, o próximo termo, o que ele é? Ele é a raiz quadrada do termo anterior. Então o A2, que é o próximo termo, ele é a raiz quadrada do A1. Ok? Que eu posso escrever a raiz quadrada do A1 como sendo o A1 elevado a meio. Continuando aqui ao lado. Quem é o A1? O A1 é 5 elevado a meio. Então o A2 é 5 elevado a meio, que é o A1, elevado a meio de novo, que é a raiz quadrada dele. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Meio multiplicado por meio dá 1/4. Então o A2 é 5 elevado a 1/4, ou raiz quarta de 5. Aplica a mesma regra para o A3. Quem que é o A3? O A3 ele é a raiz quadrada do A2. Só que a raiz quadrada eu posso escrever na forma de potência fracionária meio. Então, na verdade, é o A2, que é esse cara aqui dentro do parênteses, elevado a meio. O A2 é 5/4. Então, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 1/4 vezes meio me dá 1/8. Quem que seria o A4? O A4 é a raiz quadrada do A3, ou o A3 elevado a meio. A3 elevado a meio seria 5 elevado a 1/16, e assim sucessivamente. Então, quem é a minha sequência S? É 5 a meio, 5 a 1/4, 5 a 1/8, 5 a 1/16, 5 a 1/32, e assim sucessivamente. A gente não quer o produto disso daqui, então a gente quer o produto desses termos aqui, do A1, A2, A3 e A4, etc. Então, o produto disso daí vai ser a multiplicação desses termos. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é assim que soma os expoentes. Agora, se vocês olharem esse cara aqui de cima, os expoentes, isso daqui é a soma de meio, 1/4, 1/8, 1/32, 1/16, 1/32, 1/64, e elevar ao expoente fracionário com um denominador cada vez maior, significa que isso daqui vai ficar cada vez menor. Quanto maior o denominador, mantendo o numerador 1, isso aqui é cada vez menor. Então isso daqui na verdade é infinito e é a soma de uma PG infinita. Então isso aqui nada mais é do que a soma de uma PG infinita
cujo a razão está aqui, ó, a razão é meio, que eu sempre estou multiplicando por meio, ó. Meio vezes meio 1/4, vezes meio 1/8, vezes meio 1/16, vezes meio 1/32 e assim sucessivamente. Então esse expoente aqui, ele é a soma de uma PG infinita. Como que é a soma da PG infinita? Está lá na apostila de vocês, lá no comecinho do capítulo do livro. Soma de infinitos termos, né? Soma dos termos de uma PG infinita, lembrando que essa PG só pode ser somada se ela for convergente, ou seja, cada vez menor, tá? Cada vez menor. É o A1, 1 menos a razão Q. Então isso aqui vai ficar 5, né, elevado à soma. Quem é a soma? A1, que é meio, ó. A1 é meio. 1 da fórmula está aqui, menos a razão, que também é meio. 1 menos meio dá meio. Meio sobre meio é 1. 5 elevado a 1 dá 5. Acabou o exercício, gente. Esse exercício aparece algumas vezes, ele aparece em outros vestibulares também. Tá? Eu resolvi um exercício desse, muito parecido com esse, inclusive, que era do pessoal do vestibular. Então isso aí é um exercício recorrente, essa ideia de ter uma PG infinita, decrescente, para você somar, para usar essa fórmula, é bastante decorrente. Ficou claro isso aqui, gente? Olhem esse exercício com bastante calma. Cansadinho. Alternativa E. Próximo exercício, vamos lá. Da UERJ. O que a gente tem aqui? Agora de matrizes, tá? Um pouquinho mais interpretativo esse exercício aqui para a gente poder fazer. 3 barracas de frutas, B1, B2, B3, são propriedade de uma mesma empresa, suas vendas são controladas por meio de uma matriz na qual cada elemento B e J, o que é elemento B e J mesmo? Elemento da matriz B na posição linha I, coluna J. Representa a soma dos valores arrecadados pela barraca I e a barraca BJ, BI e BJ, em milhares de reais ao fim de um determinado dia de feira. Calcule, né, os itens A e o item B. Gente, que som. Vamos lá. Cadê? O item A. O que a gente quer calcular? O arrecadado a mais pela barraca 3 em relação à barraca 2. Ou seja, eu quero saber a diferença que a barraca 3 em relação à barraca 2. Se eu fizer o valor da barraca 3 menos a barraca 2, eu encontro quanto que a barraca 3 arrecadou a mais que a barraca 2. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Perceber o seguinte, essa matriz tem valores aleatórios aqui, representado por incógnitas, e número mesmo que eu enxergo o valor é só o elemento B12, B13 e B23, que é o elemento da linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e linha 2, coluna 3. Só que são incógnitas. E outra coisa, eu tenho que entender o que significa isso daqui para mim. O elemento B e J, ele, na verdade, ele é a soma do BI mais o BJ. Vamos entender isso daqui no item A antes de resolver primeiro. O que seria o elemento B11? O elemento da linha 1 e coluna 1. Ele é a soma do que a barraca 1 arrecadou, mais a soma do que a barraca 1 arrecadou, que é 1, 1, B1, B1. O que é o elemento B23, né? Linha 2, coluna 3? Ele é a soma do que a barraca 2 arrecadou, porque é BI, ó, mais do que a barraca 3 arrecadou, que é o B3. Então, na verdade, os elementos que estão aqui, eles, além de representar, né, a localização, né, da barraca em si, ele é obtido a partir da soma. Então, por exemplo, esse 3 que está aqui no linha 1, coluna 3, esse 3, na verdade, é a soma do que a barraca 1 arrecadou com a barraca 3. O que é esse elemento aqui? 2. Esse 2, na verdade, é o que a barraca 2, porque linha 2, somado com a barraca 3. Então, eu dei exemplos aqui aleatórios. Ó. B, elemento da posição 1, 3, né? Linha 1, coluna 3. É a soma da barraca 1 com a barraca 3. Ok? BI mais BJ, que é o que está aqui. Ó. Soma de BI mais BJ. Então, agora eu consigo entender esse problema aqui. Vamos resolver o exercício A. O exercício A não quer saber a diferença, né, que tem de uma barraca arrecadou da outra. Então não adianta eu ir lá em X, A, Y, D, C, Z.
eu tenho que ir onde tem valores. Então vamos pegar, por exemplo, esses valores aqui do exercício A. O elemento B21, né, é o elemento da matriz B na posição linha 1, coluna 2, né, B12, tá? Posição B12. Ele é a soma da barraca B1, né, que arrecadou, mais o que a barraca B2 arrecadou. Isso aqui dá 1,8. O elemento B13, tá aqui, linha 1, coluna 3, elemento B13, linha 1, coluna 3. Ele é o que a barraca 1 mais a barraca 3 arrecadou, BI, BJ, que é 3. E aproveita e faz isso para o elemento daqui, que é o elemento B23. O elemento B23 é a soma da barraca B2 com a barraca 3, ok? Que dá 2. Agora olha que isso aqui são as informações que eu tenho aonde eu enxergo o número. Não adianta eu querer pegar onde já tem incógnita, porque B1, B2 já são valores, né, que as barracas arrecadaram e estão localizados na matriz pelo elemento BIJ, que é linha e coluna. Agora olha que interessante esses dois caras que estão aqui, ó. Esquece essa parte daqui, olha só isso aqui. Isso aqui está com cara do que, ó? 1, 2, 3 incógnitas, né, que seria o B1, B2, B3 e 3 equações. Isso aqui está com cara de sistema. Só que ao invés de eu sair tentando fazer um sistema triplo, vamos tomar cuidado, vamos observar essas duas primeiras linhas aqui, ó. Repare que se eu tomá-las e eu fizer essa de baixo menos essa de cima, eu elimino o elemento B1, né? Eu elimino o valor arrecadado pela barraca 1 e vai ficar justamente B3 menos o B2, que é o que o enunciado pede. Qual é a diferença entre esses valores? Então, se eu subtrair, eu vou subtrair a linha 2, eu vou subtrair a linha 1 da linha 2, né? Eu vou fazer linha 2 menos a linha 1. Vai sumir o B1 e vai ficar B3 menos B2, 3 menos 1,8, que dá isso daqui. Pronto. Isso aqui já é a resposta. A diferença entre a barraca 3 e a barraca 2, que a barraca 3 arrecadou e a barraca 2 arrecadou, é 1,2, no caso milhares de reais, né? Que isso aqui são as barracas, suas vendas são contra a matriz, cada elemento representa o arrecadado em milhares de reais. Então, multiplicando isso aqui por 1000, me dá que a diferença entre as barracas é de R$ 1.200. O exercício 3, ele fala que é arrecadado, né, arrecadado em conjunto. Quanto que a soma das 3 barracas arrecadou? A mesma coisa do exercício anterior, só que agora com outra visão. Isso aqui não é número, o que eu tenho de número, né, que eu enxergo numericamente é o B12, B13 e B23, certo? O que é o B12? É a soma da barraca 1 mais a barraca 2. O que é o B13? A soma da barraca 1 com a barraca 3. O que é o B23? A soma da barraca 2 com a barraca 3. É isso aqui. B12 está aqui. B13 está aqui. E B23 está aqui. Bom, vou escrever aqui, ó. Peguei essa mesma parte da equação e escrevi embaixo. Isso daqui está aqui na matriz, ó. B12 é 1,8, B13 é 3, B23 é 2. Então eu vou pegar esses valores e vou somá-los. Isso aqui é uma igualdade, eu substituir esses caras por esses. Se você prestar atenção, vai ter, ó, B1 mais B1 dá 2B1, B2 mais B2, 2B2, B3 mais B3, 2B3. Isso daqui vai dar para a gente 6,8. Todo mundo vai ficar 2B1 mais 2B2 mais 2B3. Se eu colocar o 2 em evidência, fica isso, ó, 2 vezes o B1, B2, e aqui é B3, tá, gente? Eu dei Ctrl C ali no agora que eu vi. Isso aqui é B3, tá? No Ctrl C ficou ali B3, tá? Até porque aqui é B3, ó, B3 com B3 dá 2B3, coloquei em evidência que é B3. E a soma disso daqui é 6,8. Então, passando esse 2 para lá, dividindo,
a soma das barracas B1 mais B2 mais B3, aqui é B3, tá? 6,8 dividido por 2, 3,4. Então, como isso aqui está em milhares de reais, R$ 3.400. Perceba que o exercício, a resolução dele algebricamente não é tão complicado, mas a interpretação dele já é um pouco mais de treino e observar com muita cautela. Não obstante, ele é um exercício da UERJ, um exercício mais bem elaborado, ok? Continuando, para a gente não estender demais o vídeo. Da Mackenzie agora, esse daqui é mais tranquilinho, isso aqui é bem mais tranquilinho, a gente já fez um exercício muito similar. Faz o seguinte, ó, se você tem essa matriz, é uma matriz 3x3, 3 linhas e 3 colunas, ela é simétrica, eu quero saber o valor do x. O que é uma matriz simétrica mesmo? É aquela matriz que quando você olha a coluna, a diagonal principal, você pega a diagonal principal, os valores que estão acima e abaixo eles são iguais, né, nas suas respectivas posições. Ou seja, esse cara aqui, ó, é igual a esse daqui é igual a esse outro e esse z é igual a esse menos 5 aqui. Lembram disso? Que no caso, se a matriz ela é simétrica, a matriz ela é simétrica pela diagonal principal, os elementos, né, correspondentes em posição, eles são sempre iguais, ok? Tudo bem até aí? Que mais que a gente tem? Se a matriz também é simétrica, a transposta é igual a ela, tá? Mas aqui a gente não vai usar transposta porque não tem necessidade, tá? Se quiser fazer a matriz transposta e depois igualar, nós fizemos um exercício similar a esse. Então o que a gente tem aqui? Um sisteminha, né? Esse cara aqui, ó, x mais y mais z é igual a 4. Esse cara é igual a esse lá da outra ponta, né? Y, eu fiz aqui 3y menos z mais 2 é igual a y menos 2z mais 3. E z é igual a menos 5. A gente já tem a primeira incógnita aqui, que é o z. Substitui o z no lugar do z. O z que vale menos 5 entra aqui. Toma cuidado com a questão dos sinais. Z é menos 5, com menos daqui fica mais 5. O z é menos 5, com menos daqui fica mais 5, multiplicado por 2 mais 10. Passo esse y para lá, vai ficar 2y, somo isso daqui que dá 7, isso aqui dá 13, passo esse 7 para lá, 13 menos 7 me dá 6. Passo 2 para lá, dividindo, y é igual a 3. Agora eu já sei quem é o z, já sei quem é o y, substituir lá na próxima equação. O x ainda é incógnita, o y vale 3 e mais o z, que o mais o menos 5, porque o z é negativo. Isso aqui vai dar menos 2, que passa para o outro lado positivo, x é igual a 6. Então, portanto, quem quer saber o valor que é x, letra C. Ok? Facinho, né, pessoal? Bem simples. Esse exercício é bem tranquilo. A matriz simétrica é igual à sua transposta, né? Porque a linha já é igual à coluna. Quando você transforma a linha em coluna, a gente fez exercícios anteriores como esse, fica a mesma coisa. Próximo. Esse daqui também é bonitinho, esse aqui é da famosa lei de formação, só que agora, ao invés de você construir a matriz, você tem a matriz e vai precisar da lei de formação. O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. Esse aqui é o diagrama, tá ok? De uma federal. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta, tá? Então, tem aqui as setinhas mostrando o que o urso come, o que a formiga come e assim sucessivamente. Bom, a formiga, no caso, ela acaba servindo e alimentando-se aí. Que nós temos? Atribuindo o valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra, né? Atribuindo-se o valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 0 quando ocorre o contrário, né? Quando a espécie é alimento da outra. Tem-se a seguinte tabela. O urso não alimenta o urso, mas no caso o urso, o esquilo serve de alimento para o urso, o inseto serve de alimento para o urso e a planta serve de alimento para o urso.
e assim sucessivamente, ok? A matriz A, AIJ 4x4, matriz quadrada, associada à tabela, possui a seguinte lei de formação, que seria uma dessas daqui. Então, a primeira coisa, vamos olhar essa tabela aqui. A tabela transformada em matriz é essa, né? Tabela transformada em matriz. Percebam que as leis de formação sempre estão em função do I e do J, perceberam isso? Ó? Sempre em função do I e em função do J, quando um é maior que o outro, quando é igual, quando é diferente. Vamos pegar o primeiro elemento aqui, ó, 0. Esse aqui é o elemento A11, ou seja, o I é igual a J. O I vale 1, o J vale 1, o I e J são iguais. Então aqui deu 0. Estou olhando, não estou pensando aqui ainda. Estou pensando na matriz. Aqui nesse elemento da primeira linha, primeira coluna, o I e o J são iguais, então deu 0. Vamos olhar o próximo elemento. Esse aqui é o elemento da linha 1, coluna 2, é o elemento A12. Aqui o I vale 1 e o J vale 2. O I é menor que J, deu 1. Interessante isso. E vai valer para esse, para esse e para esse. Vamos dar uma olhada no próximo elemento aqui, ó, de baixo. Esse daqui é o elemento da linha 2, coluna 1, elemento A21. Percebe que o I ele é maior que o J, deu 0. Se eu pegar o próximo elemento, que é o elemento da linha 2, coluna 2, elemento A22, o I é igual ao J, continua dando 0. Então, quando o I maior que J, ou o I é igual a J, dá 0. Quando eu venho para cá, esse elemento aqui é o elemento A23, é o elemento da segunda linha, terceira coluna. I é menor que J, aí deu 1, que é o mesmo caso daqui, ó. Então, o que a gente percebe? Que quando I for maior ou igual a J, sempre dá 0. E quando I é menor que J, dá 1. Qual dessas alternativas respeita essa lei? A alternativa C. Se I é maior ou igual a J, 0. Se o I é menor que J, então 1. Facinho, né? O que temos aqui? Assim, esses exercícios, os dois próximos exercícios, pessoal, eles não estão no livro de vocês. Eu peguei que eles são do Enem, que sempre fala assim, matriz não cai no Enem, matriz não cai no Enem, matriz está caindo. Um exercício relativamente simples, e os dois, na verdade, dos 2 anos 2018 e 2019, são muito similares, mas está caindo. Então vamos dar uma olhadinha aí. Esse aqui é o de 2018. O que a gente tem aqui? A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, formada pelos elementos A e J, em que 1 é menor ou igual que I, que é menor ou igual a 5, e 1 menor ou igual a J, que é menor ou igual a 5, ou seja, a matriz é a ordem 5 por 5, ok? A matriz vai de 1 a 5 linhas e de 1 a 5 colunas. E o elemento AIJ corresponde ao total proveniente de operações feitas via TED em milhões de reais, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos AIJ0 uma vez que a TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta matriz obtida para análise, essa daqui, e com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia de TED, a transferência eletrônica, é o banco. Porque perceba que a diagonal principal aqui sempre é 0 pelo seguinte fato: esse aqui é o elemento A11, ou seja, seria a transferência do banco 1 para o banco 1. O banco 1 não faz transferência para ele próprio, aqui é o 22, né? A22. Então, toda vez que o I é igual ao J, a transferência é 0. Porque é de um banco para outro, de bancos diferentes. Então, o banco não transfere para ele próprio, ok? Pelo menos não nessa matriz aqui. Então, fechando esse exercício, ele quer o seguinte: qual banco transferiu mais? Então, na verdade, esse aqui é o banco 1, linha 1, tá? O banco I
transfere para o banco J. Transferidos do banco I para o banco J. Se esse cara é o elemento A11, ele deu 0 porque o banco 1 não transfere para o banco 1. Esse aqui é o elemento A12. O banco 1 transferiu para o banco 2, 2 milhões. O banco 1 transferiu para o banco 3, nada. O banco 1 transferiu para o banco 4, 2. O banco 1 transferiu para o banco 5, 2. Entenderam a ideia? Ok? E é isso que a gente vai fazer de somatório. A linha 2 são as transferências do banco 2 para os demais bancos. A transferência que o banco na linha faz para o banco da coluna. Então, banco 1, banco 2 transferiu para o banco 1 nada, para ele próprio nada, transferiu para o banco 3, 2, para o banco 4, 1 e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer a soma das linhas, porque nas linhas eu tenho a transferência do banco para o outro banco. Então, o que a gente tem aqui? A soma da primeira linha dá 6, a soma da segunda linha dá 3, a soma da terceira linha, que é a soma de todas as operações, todas as transferências que o banco 3 fez para os demais bancos, dá 5. A soma da linha 4 é a soma que o banco 4 fez para todos os outros bancos, dá 4, e a soma do banco 5 dá 5. Qual banco teve maior transferência? Banco 1. Exercício super tranquilinho, só tomar cuidado para interpretar ele. Ficou claro isso aqui, gente? Tá? Último exercício para a gente terminar, também um exercício do Enem. Esse aqui é o exercício do Enem 2019, do ano passado, no caso. Que a gente tem também uma matriz muito similar ao exercício, muito. A diferença está no enunciado. Um professor aplica durante 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na seguinte matriz que está aqui. Na matriz, os elementos da linha 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelo aluno Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que estes testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Então, o que acontece aqui? A linha 1 é a linha da Ana. Ela acertou 3 na segunda, no teste da segunda, porque a linha é o aluno, a coluna é a semana. Então está aqui a matriz de linhas, aqui, as linhas representam a quantidade de questões acertada pelos alunos. Então, e depois ele fala aqui que as colunas, enquanto as colunas indicam os dias da semana. Então, linha 1 é da Ana. Ela acertou 3 na segunda, acertou 2 no teste da terça, zerou o teste da quarta, acertou 1 no teste da quinta, acertou 2 no teste da sexta. Quem é a linha 2? É do Bruno. 3 acertos na segunda-feira, 2 na terça, 4 na quarta, 1 na quinta, 2 na sexta. E assim sucessivamente. Então, para eu saber qual teste, o teste de qual dia da semana teve maior quantidade de acerto, eu somo as colunas, porque a semana está representada na coluna. Então aqui eu vou somar as colunas. A soma dessas colunas estão aqui, 3 mais 3, 2 mais 3, 0, que dá 11. Depois 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá 10. 0, 4, 2, 4, 0, que dá 10. 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4, que dá 10. E 2, 2, 2 e 4, que também dá 10. Qual foi o dia da semana que houve maior acerto? Foi o dia da coluna 1, que deu 11 acertos, portanto, coluna 1 representa a segunda-feira. Ok? Exercício praticamente igual do ano passado. Vai ter outro igual ano que vem? Provavelmente não. O Enem desse ano, agora 2020, não deve ter um exercício igual, mas está cobrando matrizes. Talvez tenha alguma coisa similar. Tá? Geralmente o Enem, quando dá similar, ele dá 2 anos seguidos, depois ele troca. Tá? Mas está caindo matrizes. Pessoal do segundo ano, terminando esse vídeo agora, contem 4, 5 minutinhos, eu estarei entrando na live com vocês. Um forte abraço a todos, obrigado pela atenção. Tchau, tchau para todos vocês, gente. Parando a gravação.